Olá, bom dia pessoal. Eu sou o professor Ricardo Alves, professor dos cursos de administração da PUC Minas. E hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre um assunto que é bem específico dentro da área de gestão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão esportiva. Então o que significa gestão esportiva? Obviamente aqui é apenas um vídeo bem introdutório, a gente vai apenas trazer alguns elementos que compõem a gestão esportiva e que geram hoje inúmeras oportunidades de mercado para a nossa atuação. Eu inicio, antes até de falar um pouquinho sobre a gestão esportiva, falo um pouquinho da minha formação. Eu sou administrador com especialização na área de marketing, com mestrado e doutorado na área de estratégias organizacionais. E aí resolvi, de um tempo para cá, eu resolvi então estudar um pouco mais a área de gestão esportiva, e aí fiz um mestrado na Universidade Europeia de Madrid, que é a Escola de Negócios do Real Madrid, e também tenho feito outros cursos de curta duração nessa área, especificamente de gestão esportiva, mas também voltado um pouco à gestão de clubes de futebol. Esses cursos foram feitos em São Paulo, com algumas instituições, com algumas parcerias, inclusive com a questão da Ambev, da CBF, porque é uma área de interesse. Mas qual que é o nosso assunto aqui hoje? É pegar a gestão esportiva de uma maneira geral e vislumbrar algumas oportunidades que podem surgir. Ao final, eu até recomendo algumas coisas, eu vou também passar meus endereços aí para que vocês possam, de alguma forma, se precisarem, buscar algum conteúdo complementar daquilo que a gente vai falar aqui hoje. Então, claro que a gestão esportiva, ela, antes de tudo, ela é uma área da gestão. Então, eu começo de alguma forma, falando não da gestão esportiva, mas sim da gestão organizacional. Ou seja, antes de tratarmos especificamente, a gente tem que tratar aquilo que é mais amplo. Então, a gestão organizacional significa, de alguma maneira bem simples mesmo, a interferência do gestor nos processos empresariais para buscar resultados. Ou seja, que resultados são esses? Então depende do tipo de organização. A gente tem organizações sociais que o objetivo principal é atender a uma determinada necessidade pontual de um grupo. Então o meu objetivo numa organização social, sei lá, de protetores de animais, por exemplo, que estão perdidos aí pelas ruas, é atender a esses bichinhos, mas eu preciso também, complementarmente, de obter rentabilidade, ou seja, sustentabilidade. Eu não posso gastar mais do que eu estou recebendo. Então eu preciso de manter uma certa rentabilidade, um lucro nesse processo para que eu possa continuar investindo nessa organização social. Uma empresa privada, ela tem lá, seu objetivo é obter o lucro, mas ela precisa satisfazer o seu mercado. Se ela não satisfazer esse mercado, ele deixa de comprar o produto. Eu preciso também de atender a sociedade, então existem objetivos plurais. E aí nas organizações que a gente vai, que é o nosso foco aqui, que são as organizações esportivas, a gente tem então o foco, o viés dentro desses resultados que são também esportivos, ou seja, a gestão esportiva ela é a definição da interferência, de alguma forma, daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente está trabalhando, das nossas ferramentas gerenciais, para uma organização que lida com esporte. Essas organizações que lidam com esportes, elas têm objetivos também que são plurais. É claro que a gente tem que lembrar que a gente pode pegar uma organização esportiva do bairro, que o objetivo principal dela é puramente social, é juntar as crianças do bairro para praticar esporte, beleza. Só que ela precisa de dinheiro, ela precisa de recurso, então nós vamos administrar de maneira que os recursos disponíveis para a organização sejam sempre suficientes para aquele objetivo principal dela, que é a atividade social. Então o objetivo principal é social, ela tem complementarmente a necessidade de gastar menos do que ela está arrecadando. Buscar formas de arrecadar mais recursos, buscar patrocinadores, todas essas são tarefas importantes porque vai aumentar de alguma forma a possibilidade de desenvolvimento dessa organização. Agora, a gente também tem as organizações esportivas que são profissionais, E essas organizações, então, além de atender as questões sociais, que são importantes, além de também atender as questões desportivas, ou seja, quando eu profissionalizo o processo, eu preciso então
de alguma forma de buscar resultados, porque isso ajuda inclusive para poder trazer novos recursos. Então um time de futebol, um time de basquete, de vôlei, se é um clube que ele é pouco competitivo, se ele não ganha competições, ele perde naturalmente adeptos, né? Ou seja, os torcedores, ele perde patrocínio porque ele não consegue alavancar muito a marca, então ele precisa do resultado esportivo. Mas junto a esses resultados esportivos ele precisa também de resultados gerenciais, ou seja, o resultado financeiro é um deles, né? Então eu preciso de ter um saldo positivo ao final dos meus processos. Então quando a gente lida com a gestão esportiva, nós estamos falando de trabalhar com resultados técnicos, né, que são resultados lá no campeonato, na competição. Eu estou falando do resultado financeiro, porque eu preciso de ter lucro para que eu possa melhorar ainda mais a minha estrutura. Eu preciso dos resultados sociais, eu preciso dos resultados que estão relacionados à própria questão de legislação, das relações com o Estado. Então a gente vai percebendo que a gestão de uma organização esportiva ela é muito mais complexa, né, porque ela começa a envolver, por exemplo, a questão da paixão, né, que naturalmente você não vai encontrar isso, né, na grande maioria das empresas. O resultado empresarial normalmente ele é muito mais objetivo, né? Quando você pega a perspectiva do esporte, você já começa a entrar numa questão mais passional. Então o torcedor muitas vezes ele não quer saber se o time está tendo lucro ou não, ele quer saber se o time é bom, se o time faz gol, se o time é campeão. Então essa relação pressiona muito, né, a gestão desse tipo de organização. E a gente tem uma outra característica que ela é importante e que eu acho que vale a pena falar um pouquinho aqui para vocês, é que a grande maioria, né, a imensa maioria das nossas organizações esportivas, elas são associações. E quando a gente fala de associação, a gente está falando de um conjunto de questões normativas que serão importantes dentro desse processo, dentre elas, por exemplo, né, que as associações são normalmente formadas, né, por pessoas voluntárias. Então quem dirige, né, quem é presidente, vice-presidente, diretoria, normalmente ela deve ser voluntária. Isso significa que eu não posso, dentro das associações, remunerar o presidente, o vice-presidente, o diretor, né, então eles são convidados para assumir aquelas funções. Aí a gente tem hoje muitas associações, por exemplo, os clubes de futebol no Brasil, praticamente todos são associações. Aí eles acabam criando, né, algumas coisas para que possa remunerar de alguma forma lá um vice-presidente, um presidente, mas normalmente isso é inconcebível dentro da perspectiva legal. E aí você começa então a já ter um grande problema, porque eu tenho uma organização que precisa de buscar resultados esportivos, precisa de resultados financeiros, mercadológicos, de gestão, né, daquilo que a gente aprende nas organizações empresariais, mas tem uma questão passional, ou seja, a paixão pressionando muito, e muitas vezes essas pessoas que assumem essas organizações também são torcedores, então estão envolvidos com essa questão passional. E aí você ainda tem essa questão de que eu vou colocar uma pessoa para ser presidente de um clube de futebol durante 2, 3 anos, né, dependendo do mandato, para a pessoa ficar ali sem nenhum tipo de remuneração, ou seja, qual o sentido disso, né? Então não quer dizer também que as empresas, né, garantiriam que os resultados fossem melhores, ou seja, não adianta transformar a associação numa empresa, porque também a gente tem que lembrar que as empresas também são falíveis, né, cometem muitos erros, é só a gente olhar para o nosso mercado, né, quantas empresas aí no dia a dia estão fechando as portas. Mas a gente precisa então de pelo menos ter uma relação mais profissional, ou seja, eu posso ser uma associação, mas a gestão efetivamente que ela seja profissional. Que o meu processo de contratação seja feito tal como uma empresa grande, com recrutamento, com seleção, né, com testes, com avaliação, com interesses curriculares mesmo, né, e não interesses políticos. Então a gente tem aí, né, talvez só aqui valeria aí 1 hora, 2 horas de conversa, né, para a gente poder ter pelo menos uma noção um pouco mais clara de onde é que nós estamos pisando, né. Dentro ainda dessa perspectiva, né, de evolução, então aqui eu falei por enquanto que a gente tem essa questão dos resultados, a gestão esportiva lida com essa variação, porque a gente tem, né, gestão
por resultados que são plurais, né? Então a gente precisa ser gerencialmente eficiente, a gente precisa ser bom dentro daquilo que a gente está fazendo em termos de finanças, em termos de marketing, em termos de produção de recursos humanos, mas a gente precisa também de resultados esportivos, né? Que é uma outra aresta que acaba levando, né, muitas vezes, clubes a fazer algumas loucuras. A gente tem visto aí, no caso específico de Minas Gerais, a gente tem Cruzeiro e Atlético em situações financeiras muito ruins, né? E muito por causa dessa pressão por busca de resultados esportivos de curto prazo. E nem sempre essa seria a lógica ideal para que a gente pudesse efetivamente trabalhar. Existe um conjunto de outros fatores também que acabam influenciando a gestão esportiva, dentre elas, né, economia. A gente está aí agora, né, com uma situação do coronavírus, essa pandemia, que enfraquece de alguma forma a economia e a gente acaba tendo então problemas muito significativos na forma de gestão, na forma de gerir essas organizações. A tecnologia hoje trazendo inúmeros novos produtos e serviços, né? As questões demográficas, né? Então a gente tem aí a densidade demográfica de determinadas regiões, que são elementos importantes, a própria questão de faixa etária, ciclo de vida das pessoas, né? Envolvimento dessas pessoas com a atividade esportiva, as questões sociais, que elas são seriam a base, né, da formação de organizações esportivas. Acima de tudo, ela precisa ser, por ser uma associação, ela tem que ter um fim social. Então todos os clubes, praticamente todos os clubes, eles precisam manter suas atividades sociais também. Tem a questão cultural, os valores, né? No caso do Brasil especificamente, o futebol é uma verdadeira referência, uma verdadeira paixão, mesmo quem não acompanha sabe do que está acontecendo, né? Então a gente tem essa pega cultural que é importante, e a própria questão natural também, ela é um fator influenciador de como a gente vai gerenciar, né, as nossas organizações, porque a gente envolve a questão de clima, o próprio calendário, às vezes, de uma competição, ela deve levar em conta as questões naturais, né? Ela deve levar em conta as questões climáticas. Hoje a gente tem, por exemplo, uma situação que é muito pontual, que é uma situação de uma crise sanitária mundial, né? E aí hoje o Brasil é o foco dessa crise, e o esporte, de alguma forma, ele tem que respeitar essas variações, né? E aí, dentro da nossa área de gestão, nós seremos obrigados a, de alguma forma, né, a se comportar, né, dessa maneira. E para chegar nessa parte final aqui, né, como eu disse, é um vídeo bem curto, é só para trazer mesmo alguns pontos de referência aqui para vocês. A gente tem algumas áreas de atuação de gestão esportiva, né? Então eu destaco aqui para vocês aqui 10 dessas áreas, né, que são hoje muito discutidas, amplamente discutidas. Então, obviamente, o marketing esportivo é aquilo que, né, salta aos olhos aí de todo mundo, porque é uma atividade voltada à relação de mercado, a oportunidades que a gente tem o tempo inteiro aí de criação de novos produtos e serviços, né? Depois também a gente fala da comunicação e propaganda, que está sendo muito transformada, né? Então hoje falar de comunicação, de propaganda na área esportiva, a gente está falando de uso cada vez mais dos meios digitais, né? Das ferramentas de redes sociais. Então aí já até atropelando aí as mídias digitais e redes sociais hoje como uma das grandes ferramentas. A gente tem hoje o Twitter, a gente tem hoje, por exemplo, o próprio Facebook transmitindo jogos de futebol. Então tem muita gente que acompanha as notícias simplesmente por redes sociais, né? A gente tem um crescimento hoje da discussão e da importância do direito desportivo, ou seja, uma ferramenta ou uma área de conhecimento extremamente importante para a sociedade e que tem uma atuação muito forte hoje na área esportiva. A gestão financeira e contábil, né, nem se fala. A gente tem aí um debate muito forte. Para quem é de Minas, aí, acompanha Atlético, Cruzeiro, sabe o quanto isso está sendo discutido. Hoje a gente tem referências aí em termos de publicações, de reportagens, de discussões nessas áreas, né, que acabam a todo momento aí aparecendo nos noticiários. Então, há pouco tempo atrás, ninguém dava muita ideia, né, ninguém falava muito, por exemplo, de personagens como César Grafietti, como Rodrigo Capello, né? E hoje essas pessoas estão o tempo inteiro no noticiário, porque são especialistas nessa área, né, de gestão financeira, gestão contábil dos clubes, discutindo o balanço, né, dessas organizações, porque isso de alguma forma mostra muito, né, sobre os resultados que eles estão alcançando.
E aí a gente tem um crescimento gigante do compliance, da governança, ou seja, a gente não tem acontecendo ainda, mas há uma discussão de que isso venha a acontecer. Então, quem tem interesse na área pode discutir, pode entrar um pouquinho nessa área de conhecimento. O licenciamento, né, no esporte sempre foi uma ferramenta importante de alavancar recursos para os clubes, né, licenciar sua marca para uso, né, de outras corporações. A ciência do esporte, né, o crescimento hoje, por exemplo, da performance, a gente percebe cada vez mais, né, um atleta de 100 metros rasos, por exemplo, conseguindo cada vez correr mais rápido, né, baixaram de 10 segundos, aí vieram baixando, né, o recorde mundial 9,60 e poucos aí do Usain Bolt, por exemplo, tudo graças às ciências do esporte, né. E aí dois outros grandes referências de gestão de eventos, né? O esporte ele só funciona se ele tiver o evento. A gente está vendo aí agora que o esporte não é nada sem o evento acontecendo. E hoje também, né, muito em pauta a gestão das arenas esportivas, ou seja, como que eu consigo alavancar de alguma forma as finanças, inclusive da minha agremiação, quando eu tenho uma arena, né, que seria o estádio, o ginásio, bem montado, bem estruturado e que de alguma forma favorece o aumento dos ganhos da minha empresa. E basicamente então a gente tem esses 10 itens, né, essas 10 áreas de atuação que estão aí disponíveis, né, para quem se interessa por essa área de gestão esportiva. Obviamente, né, eu tenho que fechar aqui, né, como eu disse, eu coloco à disposição para vocês aí alguns dos meus contatos, né? Então tem aí o meu e-mail, tem o meu Twitter e o meu Instagram. Normalmente tem também o canal no YouTube, mas eu estou reativando agora, né? Mas são ferramentas importantes de contato, quem tiver interesse, né? Podem buscar aí por esses meios, o e-mail, o Twitter ou o Instagram. Em alguns momentos eu acabo falando um pouquinho sobre essa área de gestão esportiva. Mas gostaria de deixar para vocês também esse convite, né, para conversarmos, quem quiser, quem tiver interesse nessa área pode me procurar, fiquem à vontade. Desculpem aí o vídeo um pouco corrido, né, mas dentro dos objetivos, né, que eu havia conversado com a professora Wanda, a quem aqui eu agradeço, né, era justamente dar uma pincelada, falar um pouquinho sobre o que é a área, né, tem muita coisa para ser falada. Então quem tiver interesse pode me procurar depois, fiquem à vontade, estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouco mais. Mas é uma área de amplo crescimento, a gente está falando hoje de uma profissionalização cada vez maior, de uma cobrança cada vez maior, né, dos players ali, de que as organizações esportivas estejam atuando de forma mais profissional, e isso acaba abrindo espaço para mais profissionais dentro dessa área. Tenho também um curso de pós-graduação na área de gestão esportiva, podem indicar aí para os colegas de vocês, vai ser lançado agora, daqui a pouco em junho, julho, no final de junho, a gente já está lançando esse curso, é um MBA, né, pelo IEC PUC Minas, e temos também alguns cursos de curta duração que a gente tem sempre feito aí. Beleza, pessoal? Obrigado, né, um bom dia a todos aí, né, e bons estudos a todos vocês. Um abraço.